aqui estão a C40 todos soltos. E aí, aqui a molinha. Essa mola aqui não é a original dele. É mola de carburador de Fusca. Acho que é de PIC 30. E então isso aqui foi uma maneira que eu achei boa de fazer o retorno. Porque uma vez tudo montado certinho, o único retorno para fazer o fechamento das borboletas era pela mola que fica aqui e o diafragma. Só que eles são fracos demais para poder fazer um fechamento decente. Então eu incluí essa mola e até hoje eu uso tranquilo. Aqui eu meti um Durepox porque não que tinha escapado isso aqui, mas corria o risco que tinha um pedacinho quebrado e corria o risco de escapar. Então meti um Durepox aqui só para garantir, né? Vamos então a lavagem. Eu vou só falar para vocês o seguinte: eu não vou ficar mostrando detalhes de lavagem não, porque é uma lavagem. O que você precisa aqui? Eu uso querosene. Tem gente que prefere limpar com gasolina. Eu não vou ficar dizendo o que você deve usar ou não. Eu prefiro usar o querosene. É tranquilo de achar. Você vai no mercado, você compra dois. Eu costumo comprar dois frascos que dá quase 1 litro cada um. E às vezes eu acabo usando assim um pote de sorvete mesmo, né? Pra dar uma mergulhada. É claro que vocês podem ver que não mergulha totalmente, mas isso é detalhe. É aqui que eu faço a limpeza e gosto de usar pincéis, né? É uma limpeza mais superficial. Isso aqui é mais para a questão de tirar aquele pó formado pelo álcool. Às vezes alguma outra sujeira também. Estão limpos agora os carburadores. Já dei uma limpada também. Tubo, fica um pouquinho de rosca assim, mas é mais uma limpeza superficial. Que no caso me preocupa mais os furos, né? Sem obstrução. E eu vou começar agora montando esse aqui. Eu não vou ficar mostrando em vídeo os dois prontos, então vou concentrar o esforço em um e depois se tiver os dois prontos, vou montar no coletor. Eu vou aproveitar e fazer uma coisinha antes. Passando um descarbonizante aqui só pra que é uma coisa que eu tenho um problema comum logo depois que eu de feita a limpeza e vou começar a rodar, ter problema de travamento, principalmente com as válvulas do circuito de aceleração. É comum comigo acontecer de travar, né? Às vezes até uma sujeira de equivalente de Cleide lenta, mas os injetores são os mais comuns de darem algum problema. Então aqui, onde começar, vamos montar de volta os Ventures, vamos fazer o processo reverso. Primeiro
aqui. Os Ventures na C40 tem esse corte. Esse corte é para poder passar o bico do injetor aqui dentro, né? Nesse sentido. Aqui é o seguinte, para ver se ele fica certinho de fato. Esse é o parafuso do Venturi. À medida que você tenta alinhar no olho o Venturi e você finaliza com o parafuso. Tem um furinho, cadê? Na verdade não é um furinho, tem essa rosca aqui. Você vai travar o Venturi rosqueando o parafuso. Então, se você ver que o parafuso não vai até o final, você não montou ele certo. Assim. Aliás, outra dica também, você pode ver por aqui mesmo que você encontra a rosca. Vamos ver aqui, um pouco torto. Encostou não. Vai, encosta. Tá um pouco fora. Pode pegar uma chavinha, alinhar também e só parafusar. Cadê? Aí, parafuso que não tem porca. Na hora de para os difusores. Aqui é o seguinte agora. Aqui tem esse buraquinho que é um guia para o parafuso e você tem que montar na diagonal. Não toma cuidado para não errar o lado. O lado que tem o corte aparente é para a direção da borboleta. E ele vai ficar na diagonal. O circuito principal, esses dois poços são do circuito principal. Então você tem que tentar alinhar com eles. Ele tem uma galeria que desce na diagonal, por isso tem que ser montado na diagonal. Se vocês olharem aqui por dentro, também vão conseguir ver um furo na diagonal. Não vou mostrar aqui porque, né, é um trampo desgramado para poder tentar mostrar com a luz. O lado e recomendo sempre montarem a seco, nada de óleo ou graxa, porque na hora, a hora que você tiver tirar de novo, você vai estar lascado. Aí, alinhou o furo guia. Esse parafuso, né, com a cabecinha pequena. Rosqueia, não precisa apertar muito. Aí você aperta com a porca. Aí. Nada de alcrice para apertar isso aqui. Vamos pro outro difusor. Ó, ficou bem alinhadinho até. Só colocar o parafuso. Nesse caso aqui é o quebradinho, né? Vai apertar na mão mesmo, né?
Beleza. Agora, para finalizar os dois corpos aqui, né? Aqui já é tranquilo. Só tem cortes de tamanho diferente aqui. Beleza. Apertado. Próxima etapa, a gente vai fechar aqui. Só que antes de fechar, tem que colocar os giclês principais. E agora começa a etapa do acerto novo. Depois que eu passei o carro no dinamômetro, que eu pude ter dados de leitura de lambda, eu pude fazer uma análise da necessidade de aumentar ou diminuir ou manter como está. E o que eu vou fazer, considerando que eu já tenho, só preciso achar aqui, é colocar as giclês maiores. 190. Não. 200, muito grande. A medida atual que eu estou usando de giclê principal é 180. E esse aqui não é. Eu vi que a lambda ficou um valor aceitável, 200 também é muito grande. Ficou aceitável numa rotação muito alta só. Abaixo disso, 190. Abaixo disso ficou um pouco pobre. Que mais? Cadê? Tem mais. Esse aqui é velho. Esse aqui é velho. 190, falta um. 190, achei os 4. Olha o tanto de giclê que eu tenho, fora os que eu não peguei aqui, né? Pra vocês terem ideia, como é aquele negócio. Essa carburação é sempre vezes 4 a giclagem, então vai tudo. Eu cheguei a comprar uma época 3 medidas diferentes, que foi 180, 190 e 200. E comecei com um de 167,5, rodei um tempo e percebi que não parecia muito convincente. Saí do 167 e fui para o 180. Senti uma grande melhora, né? Gostei muito do resultado e fiquei um bom tempo com o 180, né? Acreditando que estava correto e que de certa forma não está mal, mas eu acho que dava para engordar um pouquinho mais para pé embaixo. E aí, novinhos, até hoje eu não usei o 190. E vamos deixar isso aqui separado também já. Agora a gente vai fechar aqui. Vamos montar o sanduíche aqui da bomba de diafragma. Aqui é o seguinte, cara. Vamos ver a posição, né? O pino tem que ficar voltado pra cá. Deixa eu só lembrar se eu deixava essa coisinha pra cá ou pra lá. Você tem que ficar assim.
gira assim pra cá. Isso aí. Então ficava desse jeito. É claro que não pode esquecer a mola, né? Tem que ter a mola. Beleza? E agora a gente pega aqueles dois parafusinhos, né? Os menorzinhos, pra apertar aqui. De novo, a bateria que acabou, né? Então eu tava por último apertando aqui os parafusos, fiz em cruzado e eu busco apertar bem, né? Pra tentar manter mais vedado possível a membrana aqui, né? Mas cuidado para não deixar espanar. Então tá aqui funcionando, certo? A parte da regulagem aqui eu vou deixar para definir depois, porque eu gosto de fazer a sincronização das duas hastes montado no coletor. Então, próxima etapa agora seria aqui em cima, certo? Os gicletes estão no lugar, tudo certinho. Aqui, agora eu lembrei, né? Cabeção aqui esqueceu. De montar isso. Não vai ser um problema, né? Porque ele é visível aqui dentro, né? Não sei se eu vou conseguir mostrar. Aqui dentro eu consigo ver o furo. Então, o que eu preciso fazer é colocar lá dentro apenas. Aí, entrou a serinha. Parafuso. Essa válvula aqui, essa esfera, já me aconteceu algumas vezes de travar. Então, eu espero que não aconteça, né? Mas se acontecer, é uma vez que acontece e é até a próxima limpeza, certo? Então tá apertado aqui. Que mais? Próxima etapa aqui, nossa. Vamos então colocar as esferas aqui. Muito cuidado na hora de escolher o buraco, porque esses aqui são os poços do circuito de aceleração, certo? Esses dois furos aqui são duas galerias que usadas pelo afogador, né? Aqui dentro, acho que vocês conseguem ver, tem um furo grandão, é um em cada lado. É a saída do afogador. No caso do afogador aqui, é um enriquecedor apenas. Colocou as esferas, né? Os pezinhos em seguida. Pezinho. E aí a gente vem com o tampãozinho. O tampãozinho, assim, pode correr o risco de escapar? Do jeito que tá aqui, sim. Uma vez que colocou a tampa da cuba, tá tranquilo, não tem chance de escapar. O que mais então? Temos os tampões dos parafusos de equalização.
né? No caso, é só para leitura de vácuo. Isso aqui é tranquilo, né? Que é só para fechar a passagem. Se você não colocar, você vai deixar uma entrada de ar falso. Parafuso do bypass. Parafuso do bypass, eu vou até jogar um, só para dar aquela lubrificada marota. Ele sim eu vou colocar. É um dos parafusinhos mais chato de mexer. Quando eu comprei, inclusive, tinha uma coisa em cima, uma resina, sei lá. E eu arranquei tudo. Arranquei tudo mesmo. Eu fiz questão de deixar tudo certinho, mesmo que eu não use. Fala a verdade, mano. Puta gambiarra os caras colocar resina pra poder tampar, velho. Troca o O-ring só e já era. Limpa bem a galeria. Não tem o que se preocupar. Vamos aqui já colocar os parafusos de mistura, né? Procurar manter eles na mesma posição. Aqui eu vou fechar eles tudo por enquanto, que depois eu vou abrir de qualquer maneira. Eu vou ter que contar as voltas, então já vou fechar tudo. Encostou. Eu posso, se eu quiser, até deixar já com as 5 voltas iniciais. Aí no caso, meia, uma e meia, duas, duas e meia, três, três e meia, quatro, quatro e meia, cinco. 5 voltas. Aqui também, quatro e meia, 5. 5 voltas. Na gasolina é óbvio que, pelo que eu entendi, esse número de voltas seria menor. Na casa eu acho que de uns 3, umas 3 voltas, 2 e meia, ou menos ainda. Eu percebi que com álcool aqui, eu acho que o desenho do furo não ajuda muito e acaba tendo que abrir muito os parafusos. Mas funciona. Então agora próximo, o que falta são os injetores também. Injetores são bem tranquilos. Os injetores eu comprei eles na medida 45 e abri com broca, né? Porque eu não sabia fazer ideia que tamanho ia precisar, e como eu precisei comprar importado, eu não ia comprar um jogo de cada medida, né? Quatro injetores novos me custaram acho que R$100 em 2015. Isso que ainda veio por via carta, né? Como são pequenininhos, conseguiram colocar via carta e foi tranquilo. Mas é foda, né? O bagulho, esses injetores são exclusivos da C40. Entretanto, os de de lenta você consegue encontrar tranquilamente por aqui. Aqui nos extremos, né? Ficam os injetores, os giclês de lenta. Totalzinho. Os tubos de emulsão. Então, acho que eu falei, né? Eu uso 70. Acho que o original era 45, 50 ou coisa assim, na gasolina, né? Com 70 ele pra mim ficou muito bom, né? O resultado.
Então eu fiz 70 na broca. Os giclês de lenta eu estou usando 90, né? Também gostei bastante do resultado com 90. Bom, eu tive outra interrupção na minha explicação aqui por causa de bateria, mas eu vou retomar da onde eu consigo recuperar. Montei por último então os giclês de lenta e agora eu vou montar os tubos de emulsão, né? Corretores de ar com tubos de emulsão. Eu quero explicar aqui o seguinte: o tubo de emulsão, minha escolha que eu uso tem corretor de ar 170, né? E essa configuração de tubo que seria um enriquecimento da mistura em alta rotação, né, que representa a parte baixa do tubo, e em baixas médias rotações seria uma mistura já um pouco mais contida, mais pobre. Por que eu optei por esse tubo? Primeiro, esse tubo eu peguei também de um 32 DIS, né, de 147, só que ele é 7 milímetros mais comprido, então ele precisa ser serrado para ficar do tamanho do tubo original. Deixa eu encontrar aqui o tubo. Esse aqui é o tubo que já estava na C40 quando eu comprei. Ele diz que a medida de corretor de ar é 180 e essa seria a configuração de tubo. Só que aqui vocês vão ver que tem estanho aqui. Eu fechei esses furos, dois furos grandes, aparentemente de 2 milímetros de diâmetro. Eu tampei com uma intenção de fazer um teste de acerto. Até parecia que tinha ficado legal, mas eu decidi trocar o tubo pela seguinte questão: quando eu comecei a comparar, eu vi que dois tubos estavam realmente com a medida 180, só que outros dois tubos estavam brocados com broca de 2 milímetros, né? Então que equivale a 200. Então eu tinha duas medidas de tubo de emulsão que no caso não faz sentido eu usar. Eu até cheguei a furar os outros dois para igualar, né? Até que eu pudesse resolver o que fazer. E aí eu acabei descobrindo que o 32 DIS tinha tubo parecido, né? Opa! Que era tubo parecido, né? Esse aqui no caso. E tinha 4 medidas de corretor de ar, sendo duas usadas no 147 álcool e duas no gasolina. 170, 180 para álcool, 190 e 205 para gasolina. Eu, pelo fato de decidir manter meu cadete a álcool, né, eu foquei entre 180 e 170. Mas eu, com o seguinte raciocínio, na época, se eu optar pelo 170, eu posso tentar ser um pouco mais conservador no tamanho do gicle principal, né? Até porque a ideia era que eu conseguisse ser um pouco mais econômico. Claro que não é bem exatamente assim que funciona a coisa. A escolha do tamanho do corretor de ar, hoje eu vejo que depende um pouco mais da questão de ativação do circuito principal. Tipo assim, se você escolhe um tamanho menor de corretor de ar, você consegue fazer com que o circuito principal entre um pouco mais cedo. Claro que isso tem um limite, vai chegar uma hora essa regra não mais vai funcionar. De acordo com as experiências que eu já tive em outros carburadores. Na época eu escolhi
um tamanho menor de tubo, um pouco pela questão, de acordo com o que eu tinha entendido, que me permitiria ser um pouco mais conservador no tamanho do giclê principal. Mas não é bem assim hoje como eu vejo. Eu vejo o corretor de ar, ele tá mais para poder criar uma definição de quando o corretor, quanto ele tá mais para uma definição do momento em que o circuito principal entra, né? E também um pouco a questão de facilitar ou dificultar a emulsão de acordo com as rotações. O que pode talvez acontecer se o corretor de ar for grande demais, né, com de repente o tamanho escolhido do giclê principal, pode ser que ele não consiga enriquecer a mistura o bastante em situações de pé embaixo. Então, eu falo a verdade, eu não levo mais tanto em consideração esse detalhe de querer ser conservador ou não. Tanto que depois de um tempo que rodei com a C40 e passei no dinamômetro, consegui ter a leitura de lambda. O fato é, você pode deixar para escolher o giclê principal depois da escolha do tubo de emulsão. Você tem que tentar entender se você, ou no caso, tentar entender a característica do motor, se ele vai necessitar de mais combustível, uma determinada rotação, você pode tentar definir o tubo. No caso, o tubo eu não tinha muita opção, então eu me baseei na escolha mais pelo corretor de ar, e eu entendi, analisando os furos aqui, né? Se vê que são 3 séries de 4 furos, aparentemente deve ser 1,5 mm isso aqui, em comparação com esse aqui, que na parte baixa do tubo, que determina rotações mais altas, não só rotações mais altas, mas também carga do acelerador. Tem que tentar imaginar um conciliamento entre as duas coisas juntos. São aparentemente furos de 1 mm, né? 3 séries de 2 furos, e era em mais os que estão estanhados, né? Duas séries, uma série de 2 furos também de 2 mm. Então optei isso aqui, né? Principalmente por ser de um carburador a álcool. Optei pelo 170 para primeiro com essa ideia, e hoje eu vejo que não foi uma escolha ruim, até porque tem outra questão também, que eu uso o Ventures 32, e isso aqui ajuda de certa forma a entrar mais fácil o circuito principal, né? É claro que até a entrada do circuito principal você tem que determinar também o tamanho do giclê principal, desculpa, do giclê de lenta. E a diferença do lenta, que tava gasolina, que eu acho que eram 50, 55 para álcool, né? Eu tô usando 90. Diferença bem grande. Até porque também tem outra questão. Corretores de ar da marcha lenta são fixos, né? São esses dois furos aqui, né? Eles são fixos, você não tem como acertar. Então você acaba tendo que aumentar bastante o tamanho do giclê de lenta para poder casar com os corretores de ar da marcha lenta. Já o principal, como você pode escolher, então eu optei por fazer um acerto menor, né? No meu entendimento, você precisando de mais combustível,
principalmente na questão do motor a álcool, você pode fazer com que o circuito principal entre um pouco mais cedo. O resultado que eu tenho, né, de aceleração, de funcionamento do motor com esses carburadores, eu tenho aparentemente um circuito de progressão funcionando muito liso, né, para o que se esperava disso aqui, né? E a transição, né, graças também à escolha dos tamanhos dos injetores, vem sem buraco, né? Se começa a ter algum buraco, provavelmente é porque a carburação já está pedindo uma nova limpeza. Mas quando está em bom estado, sem obstrução, funciona sem buracos. Eu posso chamar o pé de uma vez que ele não hesita, né? Isso para mim foi muito bom. Na época, inclusive, eu comecei tentando fazer um acerto inicial, né? Foquei muito mais no giclês de lenta, que era, vamos dizer assim, giclês de lenta são esses aqui, que são muito assim mais primordiais para você andar de forma sutil, né? Com pouco acelerador, rotações mais baixas, do que se preocupar com o tamanho de giclê principal. Então, a hora que eu consegui achar um tamanho bom de giclê de lenta, me permitiu já andar suavemente no trânsito, né? Depois eu comecei a estudar o circuito principal, né? A escolha dos corretores de ar, né? Fiz a minha escolha e determinei a princípio um tamanho de giclê principal e fui rodando, né? A parte do giclê principal foi mais demorado para poder fazer mudança. Mas depois de definido esses dois circuitos aqui, né? Faltava o circuito de aceleração, que foi mais uma questão de andar, sentir, perceber, né? E é aquele negócio. Eu comprei um tamanho pequeno para que, se eu visse necessidade, eu aumentava na broca. Acho que era 45 mesmo a medida. Eu aumentei para 70, né, usando uma broca de 0,7. Com 45, você dava acelerador, você sentia que ele tinha preguiça para subir giro, né? Não tinha, e se percebia um barulho que não era um barulho liso também. Mas só aqueles momentos que você vai chamar o acelerador, né? Chamou, estabilizou, chamou, estabilizou. Esse momento que você chama, você sentia ele fraco para subir giro. Depois que estabilizava, entrava o circuito principal, aí você sentia que ele ia melhor. Então aumentei para 0,7 com a broca, né? Equivalente a 70 milímetros, e mudou drasticamente, né? Então dou pouco acelerador, responde liso, dou bastante acelerador e responde liso. É claro que eu ainda tenho um limite, né, nessa questão de chamar o acelerador muito rápido, porque eu uso Venturis 32 e eles são, de fato, de certa forma, são grandes. E então um pouco tem que aprender. Como eu optei por manter também esses Ventures, né? Até porque se eu quisesse trocar por de repente Venturi 30, eu teria que mandar fazer, talvez. E eu acabei, vou continuar com o 32, vamos analisando. Resultado, eu consigo rodar muito tranquilamente com ele, meio que assim, pé binário,
acima de 2000 RPM, né? Vamos dizer uns 2.200, 2.500 já começa a ficar mais fácil você chamar rápido o acelerador. Não que abaixo disso vai engasgar, mas ele não vai ter uma reação bacana. Então, abaixo disso eu uso muito acelerador parcial. E se eu quiser realmente acelerar de fato, eu prefiro a partir de 2.500, aí eu posso socar o pé, né? Porque o motor desenvolve também torque em baixa, muito torque em baixa, que você precisa parecer um rachador dirigindo um motor diesel, né? Então aqui eu fechei a princípio o que precisava montar aqui. As tampas eu não vou mexer ainda, vou esperar porque primeiro estão aqui com arame. Deixa aqui por enquanto. Eu acho que eu vou ter que tirar o arame de qualquer maneira. Eu vou montar a outra C40 e a hora que tiver os dois montados eu já vou colocar as tampas, né? Eu acho que eu tenho que tirar, o melhor vai ser tirar o arame que segura, que conecta os dois afogadores e aí colocar montar no coletor.